programa de hoje fala sobre o consumismo infantil. Melhor e Mais Justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. Eu vou começar esse segundo bloco com uma pergunta que chegou aqui pela internet da Silvia do Céu Chirus, acho que é assim que pronuncia, de São José dos Campos, que pergunta o seguinte: gostaria de dirigir esta pergunta a todos os participantes da mesa. Vemos com frequência a sociedade em geral apontar o dedo para os pais, afirmando que a questão do consumismo infantil é culpa deles, que não sabem impor limites. Boa questão, né? Quer dizer, a gente já tinha tangenciado essa história dos pais se sentirem culpados. No intervalo mesmo, ele estava falando do papel, da estrutura da família, de como essas relações estão se dando na sociedade contemporânea. E acho que é importante a gente continuar daí. Valéria, é culpa dos pais? Dá para falar, Não. dá para reduzir essa questão a isso? Não, fica muito simplista. Eu acho que hoje a gente tem que pensar que a sociedade vem passando por uma série de transformações, que os valores estão mudando. Então, e primeiro que eu não gosto da palavra culpa, eu acho uma palavra muito pesada. É responsabilidade, uma responsabilidade tem que ser dividida. Os pais, se sentem mais responsáveis, é porque eles trabalham mais, eles têm outras demandas que não tinham, o mundo está mais difícil, os produtos estão mais caros, viver está mais difícil, essa é a verdade, no século XXI, apesar da tecnologia ter facilitado por muitos caminhos, né? Então, não é. Eu acho que tem toda uma sociedade em transformação, existem valores que devem ser revistos. A gente tem, quando a gente fala em consumo, a gente tem que falar em ética, responsabilidade social, sustentabilidade, que faz parte de um conjunto. E os pais, juntamente com a escola, com a família e com vários outros aparelhos sociais, fazem parte desse conjunto. Então você estava falando, hoje está mais difícil. Eu não sei se está mais difícil ou se está diferente, né? Fico imaginando uma família rural há cento e tantos anos atrás, sem luz, devia ser muito difícil, mas as questões deveriam ser muito diferentes das que a gente enfrenta hoje. Nem mais graves, nem menos, mas muito diferentes. A gente tem questões muito complexas, né, Daniel? Questões que têm a ver, de um lado, vou voltar à história da culpa, porque acho que a Valéria está certa, quer dizer, a culpa é uma simplificação, mas é quase impossível para quem é pai não sentir culpa em algum momento, não se sentir culpado. Senão não é pai nem mãe. Não é? Quer dizer, sente um pouquinho, né? Não estou fazendo o suficiente, onde é que eu estou errando, o que eu estou deixando de oferecer para o meu filho, o que eu estou deixando, que enquadre eu estou deixando de dar. Que custa, né? Não é isso? Já só isso que ele pediu. Só mais um pouquinho. E aí, Daniel? Com certeza, isso realmente é pertinente e essa é uma culpa, vamos chamar, não aliviada nessa culpa, mas ela é importante, porque é um cuidado. Então, sentir-se culpado para os pais de estar fazendo aquilo, será que estou fazendo muito, estou fazendo pouco? Isso é importante para dar um cuidado também melhor para aquela criança. Só que esses pais também, eles sofrem com esse consumismo, eles também estão sujeitos a isso. Então, também não é uma coisa só da criança, né? Na verdade, a criança é reflexo de tudo isso que vem acontecendo na sociedade. E a sociedade moderna tem isso. A gente não tem só a TV também. A gente tem internet hoje que as crianças estão a todo tempo conectadas e precisam de estar conectado. Não dá para a gente impedir isso. Isso é parte da vida delas. E aí vai aquela questão muito tênue. Quanto que a gente tem que proibir, quanto que a gente tem que colocar de limite, isso é sempre muito difícil. Então é sempre um treino do dia a dia dos pais para estarem conseguindo isso. Então, mas eu queria aproveitar e botar essa tua última expressão aí e colocar na mesa para os especialistas psicólogos, advogados, lidando com o direito do consumidor, até para a gente dizer para a Pamela, não sei se a Silvia é mãe, mas que fez a pergunta lá de São José dos Campos, e para os pais que estão nos assistindo, né? Se a gente pudesse resumir, dizer, bom, então, mas ok, tá, entendi, é difícil, os problemas são complexos, não tem soluções simples, mas como é que eu ajo? O que eu tenho que fazer? Qual é o caminho? Né? O caminho de relacionamento com meu filho nesse campo, né? Tem alguma coisa que me oriente? Né? Além de ter que procurar um profissional, ok, mas se eu não procurar um profissional, se meu filho não está doente, né? Não está com sintomas que estão me preocupando,
Como é que eu faço no dia a dia? Quais são as indicações? Então, do ponto de vista, por exemplo, das questões da proteção social, o que eu faço? Não, é claro que é consenso aqui que é um contexto de fatores e de razões que levam a isso. Indiscutivelmente não existe um único, é todo um conjunto. Mas tem algumas alternativas e algumas saídas que são simples, mas que a família precisa enxergá-la também e aplicá-las, mais do que enxergá-la é executá-las, né? Então, assim, para dar alguns exemplos e para situar, para a gente até ser bastante objetivo, porque às vezes você fala genericamente, só que na hora ele fala, eu também vou comprar ou não vou comprar o ovo de Páscoa X lá, né? Então, você tem que... Então, algumas situações, por exemplo, é claro que a publicidade tem que haver uma proteção maior para a criança, isso é indiscutível, já há bastante estudo sobre isso, os próprios juristas especializados, então a gente já vem buscando, né, um aprofundamento dessas questões para evitar algumas coisas que são extremamente perniciosas e são mesmo. Então isso é um ponto. E aí é uma ação legislativa, uma ação que vai envolver o Estado como um todo. Mas algumas coisas mais simples podem ser também trabalhadas em casa, como por exemplo, eu até muitas vezes costumo falar isso quando no início do ano, quando a gente faz algumas entrevistas sobre material escolar, que é um problema. O material escolar, quer dizer, às vezes a criança ela quer atrelar o material escolar ao personagem, como a Pamela lembrou bem. E o personagem, não dá para também ignorar que desde o Super-Homem, primeira versão dele, eles são ídolos e vão continuar sendo. Você não vai desvincular uma coisa da outra. O que você vai desvincular é a necessidade daquele material escolar estar atrelado a uma estratégia de marketing, a um personagem. Então, o pai, ele pode orientar, falar, olha, você vai precisar do caderno para isso, ou você vai precisar do lápis para isso. Você ter as formas de evitar esse consumo para aquela finalidade. Então, eu vou aproveitar e botar uma outra pergunta aqui da Gabriela Caparrotti, de Mauá, que ela faz uma pontuação muito interessante. Até onde negociar é necessário e onde a autoridade do adulto tem que prevalecer. Ela pergunta o seguinte: negociar com uma criança é mesmo a melhor saída? O diálogo é uma ótima maneira de educar, mas a negociação não cria um poder de escolha, entre aspas, para ela, que a criança, nessa ocasião, não deveria ter? Não devia ser dado um poder de escolha tão grande para a criança? Não tem coisa que dizer não e não. Não porque você é criança, não porque eu sou seu pai ou sua mãe e devo resolver sobre isso? Daniel? Ok. Dar o poder de escolha para a criança não é uma coisa ruim, porque ela precisa aprender a fazer escolhas. Só que aí tem que se colocar o limite. A criança não sabe exatamente qual que é o limite que ela tem. E aí é o papel dos pais de estar colocando qual que é esse limite. Mas sempre negociar é a melhor forma de educar. Porque nós precisamos educar um adulto que ele saiba negociar. Ele tem que ser preparado para isso. E o bom senso a criança vai desenvolvendo aos poucos. Então, quem tem esse bom senso aí do quanto que pode, o quanto não pode, é o pai, é a mãe, que tem que dar o limite mesmo, explicar o porquê daquele limite. E eu vou além, não é uma negociação necessariamente, é uma compreensão, porque negociar é você trocar X por Y. Para compreender o que você está fazendo é uma outra coisa. Mas você falou aí, negociar como transação, mas muitas negociações rolam como transação, não é? Olha, se você for dormir cedo, se você comer tudo, eu te dou então, o mas né? Como é que é isso, Pamela? Isso é outro problema. Isso é diferente. Misturou a estação. Misturou. Isso acaba acontecendo porque a gente acaba usando como moeda de barganha. Não, e infelizmente, naquela situação muito do desespero, às vezes de resolver, de acalmar, a gente realmente acaba usando isso, né? Se você se comportar, então você vai ganhar aquele determinado brinquedo que você me pediu. Mas eu acho que essa questão da negociação também, ela é importante para ele entender os nossos motivos, ou seja, as nossas razões e muitas vezes até uma questão financeira que é muito particular à família. Isso é importante então, lembrar. assim, essa questão do material mesmo, quando ele entra numa loja que tem material escolar, ele gosta muito de desenhar, ele vai, obviamente, nas embalagens que tem os personagens que ele conhece. Mas, naquele momento, qual é a nossa conversa? Não, esse eu não posso comprar, porque normalmente são os mais caros. Mas eu posso comprar esse outro, que também é lápis, você vai desenhar, e que não tem o personagem. O que você acha? E, muitas vezes, ele não aceita. Mas, quando ele aceita, eu acho que ele entendeu que aquilo vai funcionar do mesmo jeito, que ele vai desenhar do mesmo jeito, mas que ele não precisa daquele que é mais caro.
Mas Valéria tinha falado aqui, a gente misturou estações. Porque uma coisa é fazer, por exemplo, essa barganha, se você fizer isso eu te dou aquilo, e a outra coisa é a negociação ou o diálogo sobre o consumo. Então, vou até, por exemplo, tem coisas que a criança ela tem que fazer porque ela faz, porque é tarefa dentro de casa. Arrumar a cama, por exemplo, que raramente se arruma, se comportar bem, não bater na irmã, sentar à mesa. Então as pessoas começam a confundir. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Não, calma, senão fica muito troca. Então, o que são tarefas instrumentais básicas de uma educação humana, a gente não negocia. Igual assim, se você passar de ano, eu te dou teu presente. Mas você está indo para a escola e está estudando, se espera que você passe de ano. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E como a Pamela falou, tem uma outra questão. Não vou te dar isso, mas posso te dar aquilo. Aí ela pega o consumo sustentável, que também é diferente. Então, a gente tem que tomar cuidado, senão a gente mistura tudo e gera uma grande confusão. Então, vamos pensar o que a criança tem que fazer dentro de casa, o que existe que a gente pode substituir por outras coisas, o que você já faz que faz parte do estar junto, que não tem que ter prêmio, não tem que ter nada. E aonde a gente põe limite? Onde a gente põe limite? Onde os pais devem pôr limite, Daniel? Dizer assim, isto não, porque você é criança, não conhece, eu sou adulto e eu devo dizer, né? E outra, tem coisas que os pais não aguentam. A explicação talvez seja essa, você não vai fazer tal coisa porque o papai não aguenta, né? Não gosta, não é? Aí, sim ou não? Essa resposta do não gosta que fica complicado para a criança entender, né? Mas lógico, tem momentos que não, tem coisas que, olha, isso não faz parte da nossa família. Isso. A nossa família não entende isso como uma coisa correta. Então não faça mesmo. E aí tem que ser imposto mesmo. Eu vejo que tem muito medo de frustrar a criança, como se frustrasse ia quebrar, né? E isso não acontece, frustrações a gente tem o tempo inteiro na vida. Isso é normal, isso é preparar a criança para que ela possa ter realmente limites de lidar com uma sociedade que é assim, que vai ter frustrações, que vai ter coisas que ela não pode fazer, ela querendo ou não, porque outras pessoas não gostam, seja o contexto que for. Então, o limite tem que estar muito próximo a isso daí. É como você estava falando, olha, esse material aqui não dá, mas esse outro aqui é tão bom quanto este. Por que não? Né? Você vai poder usar tão bem, às vezes até melhor, né? Só que não tem o personagem aí. Agora vamos para o outro lado da moeda. Eu estava dizendo, por exemplo, o pai e a mãe, tem coisas que eles não suportam, né? Certos hábitos, certas coisas e tal. Vão dizer, por exemplo, uma mãe, um pai que consomem alimentos mais saudáveis, tem uma preocupação alimentar, digamos, sua, cultural e tal, tem dificuldade de aceitar que o filho consuma, mesmo que dê outras coisas, no campo das roupas, mas consuma salgadinhos na escola. Então, ali ele consegue botar um limite, dizer, olha, não, porque faz mal para você, a mamãe não gosta que você coma coisas que faz mal, isso eu não deixo, ponto. Aí não tem negociação, porque é um valor para ela, para o pai e tal, né? E em outras coisas ela negocia, mas ali não. E o contrário. E os pais, que muito diferentemente disso, colocam uma situação de eles adoram poder consumir e ficam convocando a criança a consumir o tempo todo. Né? Quer dizer, vestindo a criança do jeito do personagem, ou projetando as suas fantasias infantis, da roupinha mais bonita, da maior grife, da não sei o quê e tal, no bebê, na criança pequena, o pai enchendo o menino dos carrinhos que ele gostaria de ter ganhado, ou das coisas que ele gosta, e por aí vai. Esses excessos, quando vem do adulto, como é que faz? Por isso até que eu queria até reforçar que a legislação não é para dar conta de tudo e nem vai dar conta. Assim, por exemplo, você poderia ter uma legislação que proibisse personagem em material escolar. Pode até ser que se avance nesse sentido. Resolveria o problema? Não, porque você sairia do material escolar, iria para o chocolate, iria para o salgadinho, iria para não vai, você vai tirar de um foco, né? E isso vai acabar... Tem se tentado, né, Ana Paula? Sim. Houve propostas, projetos de lei tentando tirar, por exemplo, os brindes, os brinquedos dos alimentos. E isso, por acaso, aqui em São Paulo, em um projeto de lei, foi vetado pelo governador. Quer dizer, nós acabamos que mantém-se isso. A gente tem que andar também, avançar também em relação... Então, exatamente. Por isso que... a relação entre hábitos saudáveis, sustentabilidade e comércio, né? E, enfim, transações comerciais. Mas é esperar que a legislação não dê conta de tudo mesmo, porque ela não vai conseguir absorver tudo. E também não é necessariamente só o proibir que vai também
resolver, porque todos os problemas estão nos excessos, né? Porque muitas vezes também não é ruim ele ter um caderno que tenha lá o determinado personagem, se for algo acessível ao bolso, que tem ali, qual é também qual é o prejuízo moral que isso traria para a criança? Nenhum. Né? Nem se fosse então o personagem do Monteiro Lobato poderia, mas se for o Batman não pode? Né, que é até discussões... Mas aí entra numa outra então, discussão, falar né? que até discussões nesse sentido. Então, exatamente. Então, aí vai, não é por aí o caminho. O caminho realmente é o caminho da compreensão. Você poder entender as razões do sim e as razões do não. Porque também tem as razões do sim. E provavelmente a gente não conseguirá pensar isso no varejo. No caso a caso, o que isso faz mal? Sozinho nada. Como uma escala, uma corrente, né? Um elo, de um conjunto de elos numa cadeia que não acaba, aí fica complicado. Agora, você lembrou bem o caso Mas eu tenho do que fazer alimento. eu tenho que fazer um intervalo e a gente continua com essa conversa já já.